eu preparei aqui, tem uma questãozinha aqui, vamos supor aqui, como exemplo, eu quero traçar o gráfico dessa função aqui. F de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 1, tá? Traçar o gráfico dessa função aí. Aí, veja o que acontece. Primeira coisa que você vai analisar. Essa função, ela não tem raiz, então ela só tem problemas com indeterminação, né? Ou seja, dá algum número dividido por zero, ou então dá zero dividido por zero. Isso aqui não pode acontecer. Então, são essas indeterminações que não podem acontecer. Ou seja, não pode ser o denominador igual a zero. Aí, veja, pessoal. Então, qual é o único número que eu não posso calcular a imagem aqui, que não faz parte do domínio? Qual é o único número que não vai fazer parte do domínio? É o 1. Concorda ou não? Concorda? Sim. Sim, né? Então, beleza. Então, isso quer dizer, se não quiser pensar muito bem, pega isso aqui, ó. X menos 1 tem que ser diferente de zero, para não dar indeterminação. Então, o x tem que ser diferente de 1. Ou seja, o domínio dessa função vai ser qualquer número real, só não pode ser o número 1. Daqui, pessoal, eu já tenho a ideia de quem vai ser uma assíntota vertical. Daqui eu já tenho a ideia de quem vai ser uma assíntota vertical. Por quê? Porque a assíntota vertical vai ser uma reta R que vai ter a equação x, né? Vertical é x. X igual a 1. Então, para o gráfico dessa função, eu já tenho uma assíntota vertical que é o x igual a 1. Então, o gráfico dessa função, eu já botei assim, ó. X. Aí eu já botei isso aqui, ó. No ponto 1, vai ter uma reta vertical que a gente vai chamar de x igual a 1, que é a nossa assíntota vertical. Beleza. Agora eu quero verificar se ela tem as assíntotas horizontais, tá? Então, para calcular a assíntota horizontal, a gente viu nas aulas passadas que nós temos que fazer o quê? Calcular o limite, vamos ter que calcular o limite quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, né? Vamos calcular quando tende a mais infinito. Daquela função que está lá. 2x mais 1 sobre x menos 1. A essa altura do campeonato, pessoal, imagino que você já tem uma noção de como é que calcula esse limite aí, né? Se aqui em cima o polinômio é de primeiro grau, aqui embaixo o polinômio é de primeiro grau. Então, eu vou fazer uma divisão na parte do numerador e do denominador por quanto? Por x. Era isso que vocês tinham feito nos exercícios, né? São iguais, então divide aqui por x, divide isso aqui por x. Tá vendo? Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular o limite quando x tende a infinito, de 2x dividido por x só sobra o 2. Mais 1 dividido por x, eu não posso cancelar, fixa assim. Então, x com x cancela, só sobrou 2. 1 dividido por x, 1 dividido por x. Esse aqui agora, x por x, simplifica, né? Olha. Então, fica 1 e o menos 1 sobre x, que não tem como simplificar, então 1 sobre x. Ou seja, ó, isso aqui, quando eu tomar o limite, que eu fizesse x ir para mais infinito, ou para menos infinito, não vai importar, isso aqui cada vez mais vai se aproximar de zero. Isso aqui cada vez mais, quando eu fizer o x para um número muito alto, positivo ou negativo, isso aqui cada vez mais vai se aproximar de zero. Então, esse limite que está aqui vai ser nada mais nada menos do que o 2. Ok? Do que o 2. Ou seja, quem vai ser a nossa assíntota horizontal? Nossa assíntota horizontal vai ser uma reta S, que vai ter a equação, como ela é horizontal, então ela é tipo uma função constante, então ela vai ser y igual a 2. Vai ser uma retinha aqui, ó, que vai ter um pontilhado aqui na nossa altura. Peraí, vou botar um pouco mais alto. Aqui, ó. Vai ter um pontilhado na nossa altura aqui,
2, tá? Altura 2. Ok. Aí agora eu tenho que traçar o gráfico. Veja como é que acontece, veja como é a situação. Para calcular o gráfico, pessoal, ao pé da letra mesmo, eu teria que calcular quem é esse limite, cadê? Eu vou ter que calcular quem é esse limite aqui, ó. Quem é o limite de 2x mais 1 sobre x menos 1, quando o x se aproxima do 1. Eu tenho que saber, pessoal, veja a lógica, eu tenho que saber o que é que vai acontecer com a função quando ela se aproximar daquela reta vertical 1. Eu tenho que saber, porque, veja, ela pode fazer o quê? Quando eu for me aproximar do 1 aqui, ó, a reta for se aproximar do 1, ela pode fazer isso que está aqui, ó, ir para menos infinito, ou ela pode fazer isso aqui e ir para mais infinito. Quando se aproximar do 1 pela esquerda, ela pode ir para menos infinito ou pode ir para mais infinito. Então, a jogada é calcular, analisar quem é o limite quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, para saber o que, é que vai acontecer com a função, que são aqueles pontilhados que tem ali. Eu tenho 4 possibilidades para ela, tá? 4. Ela poderia também ser assim, tá, pessoal? Só para a gente não ficar preso aqui, ela poderia vir lá de cima, tá? Também, assim. Ok? Isso não ela pode passar mais para cá, aproximado, pode passar mais para cá, depende da função. Mas eu tenho essas 4 possibilidades, certo? Porque, vamos pensar assim, o meu novo plano cartesiano, vamos dizer assim, tem eixos que são esse pontilhado azul e esse pontilhado preto. Então, ela tem 4 possibilidades, certo? Para aqueles 4 ramos que estão lá. Vamos ver. Então, qual vai ser nossa análise agora? Vamos calcular quem é o limite quando x tende a 1 pela direita dessa função aqui, olha. 2x mais 1 sobre x menos 1. Ok? Vamos calcular isso aí. Nós temos 2 maneiras de fazer isso, pessoal. Veja. Tem uma maneira, para quem não gosta de trabalhar com gráfico, com estudo de sinal, não sei o que, aquela coisa toda. Eu expliquei até a menina que estava aqui não tirar dúvida ontem, o Rogério também. Eu me lembro o nome dele. A menina não lembra o nome dela, não. Veja, se você não quiser trabalhar com gráfico, não tem problema. Você pode fazer o quê? Pode fazer um cálculo. Você está com a cálculo. Não tem como é que chama? Não tem GeoGebra, nem Implot para você traçar o gráfico. Você não sabe o gráfico disso aqui, não quer trabalhar, não quer fazer esse estudo de sinal da função. Então, você tem uma calculadorazinha para você fazer o cálculo, ou quer fazer mentalmente, ou quer fazer na canetinha, você pode fazer também. Vamos pensar. Eu não quero saber o que acontece com a função quando o x se aproxima do 1 pela direita, então eu quero saber o que acontece com a função por aqui, ó. Veja, o que é que acontece com a função quando ela está se aproximando do 1 pela direita? Olha lá, pela direita. Eu vou analisar o quê? Se nessa vizinhança daqui, olha, se a função veio para baixo ou se ela foi lá para cima. É isso que eu vou analisar. Essa parte é importante. Olha, eu vou analisar, eu vou me aproximar do 1 pela direita. Então, eu vou fazer o quê? Vou ficar me aproximando naquelas imagens ali, daqueles pontinhos pretos. Tá ali, ó, tá vendo? Ó, os pontinhos pretos. Então, naquele pontinho preto, se a função for lá para cima, então ela vai dar mais infinito. Se nessa vizinhança daqui a função veio aqui para baixo, então ela vai dar menos infinito. Então eu vou imaginar um ponto que está, como é que chama? Uma imagem, vamos dizer assim, né? Um elemento do domínio que está na vizinhança do 1. Por exemplo, se eu pegar o valor 1,1, todo mundo concorda, né? Que 1,1 poderia ser esse ponto aqui, ó, pertinho do 1, do lado direito, né? Antes do 1 seria 0 alguma coisa. Depois do 1 seria 1,1, 1,01, bem próximo aqui, né? Vamos pensar aqui, 1,01, por exemplo. 1,01. Aí você vai calcular a imagem. Vamos pensar na vizinhança. Pela direita, o que acontece com essa função aqui em cima? Vai ficar o quê? 2 vezes, olha. 2 vezes 1,01. Aí você pega a calculadora e faz a conta. 2 vezes 1,01 vai dar 2,02. Mais 1. Tá? Na parte de baixo, vai dar 1,01, que é esse x daqui, menos 1. Professor, eu preciso fazer essas contas? Não. Em cima, vai dar o quê? Um número positivo, não é? Vai dar 3,02, dá um número positivo. Embaixo, vai dar o quê? Um número negativo, não, positivo, 1,01, isso aqui daria um número positivo. Vai dar um número positivo, ó.
Vai dar mais. Ok? Vai dar mais. Então, isso aqui é o quê? Mais por mais. Ó, mais por mais ali, né? Ó. Mais por mais vai dar mais. Então, isso quer dizer o quê? Que isso aqui não vai dar negativo. Ele não vai dar negativo. Aquilo vai lá para cima. Então, eu posso tirar essa possibilidade aqui, ó. Posso tirar essa possibilidade daqui. O limite aqui, ó, vai dar mais infinito. Por quê? Porque quanto maior eu colocar o valor aqui, ó, desse rapaz, quanto maior eu colocar o valor desse rapaz aqui, ó, e aqui, os números que vão aparecer em cima vão ser positivos e os que vão aparecer embaixo vão ser o quê? Positivos também. Então não vai dar um número positivo em cima e um número negativo embaixo, ou vice-versa. Para que aconteça o quê? Para que aconteça que aqui dê menos. Então não tem possibilidade nunca daqui dar uma imagem negativa. Não tem possibilidade aqui da imagem negativa. Por quê? Porque você só vai ter números positivos dividido por números positivos. Não tem essa possibilidade de dar negativo. Então, como é que a função vai vir de lá para cá e vai descer para cá para ficar negativa? Não tem como. Não tem como dar conta negativa aqui, ou número negativo. Não tem como. Ok? Beleza ou não? Vamos agora analisar do outro lado. Quando o x se aproxima agora pela esquerda, ou seja, eu vou aproximar por aqui agora, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? Vou aproximar agora pela esquerda. Por aqui, ó. Eu vou me aproximar lá. Então, agora eu vou calcular a imagem, sabe de quem? Vou calcular a imagem, por exemplo, do número 0,9, né? Porque 0,9, ele está próximo do 1, só que agora pela esquerda. Ou seja, esse aqui, ó, 0,8, 0,9 e tal, 0,99. Você vai fazendo, aí você vai analisando. Esse 0,9, pessoal, quando eu fizer essa continha que está aqui, quanto é que vai dar? Vamos lá. Essa continha aqui vai ficar... Cadê? Vai ficar, deixa eu ver aqui, limite, quando x tende a 1 pela direita, de 2x mais 1 sobre x menos 1. Vamos ver aqui. Quando eu colocar 0,9, o que, é que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 0,9 mais 1. Na parte de baixo vai ficar o quê? 0,9 menos 1. 0,9 menos 1. Quanto é que dá aquilo ali? Isso vai dar 2 vezes 0,9, dá 1,8. Com mais 1, 2,8. Vai dar um número positivo. Aqui embaixo vai ficar 0,9 menos 1. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 0,1. Então, a parte de baixo vai dar um número negativo. Aí, como a parte de cima dá número positivo e a parte de baixo dá número negativo, cada vez mais próximo da vizinhança do 1, isso quer dizer que o resultado aqui desse limite vai dar menos infinito. E aí, esse pontilhado que está aqui já perdeu, ó, perdeu a chance de possibilidade. Só tem essa possibilidade agora. Porque cada vez mais que... Deixa eu ver, f de 0, quanto é? F de 0 dá menos 1, então ela vem por baixo. Só tem essa possibilidade aqui, ó. E lá em cima... Tá vendo? Esse é o gráfico, pessoal, dessa função. Fazendo, como eu estou dizendo, né? Fazendo por possibilidades aqui de substituição de imagem na vizinhança do ponto 1. Aí você vai fazer esse cálculozinho sem trabalhar com gráfico, tá? Sem trabalhar com gráfico. Aí essa questão aqui estaria resolvida, tá? Traçar o gráfico dessa função estaria resolvida fazendo com essas possibilidades que estão aí, ó, tá? Agora, como essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Eu vou apagar isso aqui para que eu possa fazer com o estudo final, tá? Professor, Fala. no caso, esse limite aí que está 0,9, o limite de x tendendo a 1 teria que ser negativo, não? Que é vindo pela esquerda, o senhor botou positivo? Ah, tá certo, Desculpa aí, tá certo. Esse aqui é negativo. É pela esquerda. Aqui é pela professor. direita. Peraí, só um instante. Aqui pela direita, eu peguei números que são maiores do que 1, que é essa parte aqui. Pela esquerda, eu peguei números menores que 1, então 0,9 é menor que 1. Então, aquilo ali. Pode falar. Pode falar. Professor, Fala.
No caso aí, eu posso utilizar aí nesses valores aí, que você colocou aí, 1,01 menos 1. Você colocou o sinal de mais. Eu posso utilizar aí o zero com o sinal de mais em cima, indicando que ele está aproximando do zero? Não, porque nossa síntese, ela é no um. Entendeu? Como é o negócio ou não? Não, aí, professor, nesse que você colocou aí, o sinal de mais em cima e embaixo, na resolução embaixo do limite. Aqui, né? Aqui, não é isso? Isso. Aqui. Aqui. Sim. No de Então, baixo, no outro. sim, mas Que você colocou aí aqui, colocou igual 1,1 menos 1. Aí você colocou que é igual a positivo, né? Positivo certo, sobre certo, positivo. certo. Nesse caso eu poderia colocar não o zero, Não, indicando o positivo próximo ao zero, porque não, ele está não, sendo não, você não vai aproximado. colocar o zero. Por que você não vai colocar o zero? Você é obrigatório a colocar números que estão próximos do um, na vizinhança do um. Então, na vizinhança do um tem que ser coisa 1,1, 1,001. Você não pode vir para cá, olha. Olha o gráfico aqui. Você não pode vir para cá para o zero, olha. Por que você não pode vir para cá para o zero? Porque a gente vai trabalhar com coisas na vizinhança do um. Então, tem que pegar coisas que estão pertinho do um. Porque está trabalhando com limite, ou seja, eu vou fazer o x se aproximar do um cada vez mais. Olha o epsilon e o delta lá, bem pequenininhos. Então, aqui tem que ser coisa pequena. Aí eu estou entendendo o que você está pensando. Você fala, professor, tem uma possibilidade. Se eu colocasse aqui um número zero aqui, aí 0 menos 1 dava negativo. Mas não é interesse nosso analisar aqui, não. Ó. No menos 3, no menos 4, menos 5. Não, não, o senhor não entendeu não, o que eu quis dizer. Eu quis dizer Pronto, assim, esse tá? resultado aí de 1,01 menos 1, Certo, que aí tem é igual, você colocou só o sinal de mais. Você coloca, ele certo. não vai dar próximo de zero, né? Isso positivo. Vai, vai. Então, eu não poderia colocar o zero com o sinal de mais em cima, não, indicando que ele está se aproximando do zero. Mas Em não, vez, em vez de ser só o positivo só aí. não, veja, peraí, calma. Deixa eu só. Veja. A forma como você vai escrever, veja, a forma como você vai escrever é uma coisa sua aí, né? Aqui eu estou colocando assim porque eu entendo dessa forma. Quando eu estou colocando esse sinal de mais, que está aqui, ó, esse sinal de mais aqui, esse que está aqui, eu estou indicando que o número vai ser sempre, ó, vai ser sempre na vizinhança, vai ser sempre um número positivo, tá? Vai ser sempre um número positivo. Agora, se você quer colocar que vai dar zero com mais em cima, para você entender que ali ficou 0,0001, eu não, isso aí é com você. É uma forma de você entender. Se você entender melhor assim, você bota. O que eu quero que. A minha análise que eu estou falando a você é o seguinte: é que você tem que botar alguma coisa para identificar que o número é positivo. Aí, se daqui a pouco, se isso aqui, por exemplo, se isso aqui tivesse dado assim, eu vou colocar um exemplo aqui. Tivesse dado, por exemplo, 2. Pronto. Aqui assim. 2,02 o resultado. Aqui ia dar quanto? Ia dar 1,02. Aí você ia colocar o número 1 com o mais. Então, assim, o que eu estou querendo colocar para você é isso. Aqui, o número, o valor que vai ficar aqui numérico, ele não vai importar. Ele não vai importar. O que vai importar é você colocar um sinal de mais ou de menos para identificar que o número que vai aparecer ali é sempre positivo. E o número que vai aparecer aqui é sempre positivo, que vai aparecer aqui é sempre negativo. Deu para entender agora o que eu estou falando? Você ainda não concorda? Deu para entender, professor. Então, o resto dessa conta aqui não era obrigado a dar próximo de zero, não. Ela podia dar 2,06, por exemplo. E não é perto de zero. Mas aí você sabe que é positivo. Deu positivo, todos os outros vão ser positivos. Se um deles aqui deu positivo, na vizinhança, pela direita, o restante todos iam dar positivo, na vizinhança, né? Se o cara pegar um mais para cá, ou um mais para lá, aí é outra coisa. Mas não me interessa nem mais para cá, nem mais para lá. Me interessa pertinho do 1. Então, pertinho do 1, que número é legal? Pertinho do 1. 1,01. Pertinho do 1 pela esquerda, 0,95, 0,99. Esses números são perto, são vizinhança, tá? Do 1. Aí, essa é uma situação de você ficar testando, né? A situação, fazendo via estudo do sinal, que eu fiz nas aulas passadas, que eu acho que vocês fizeram aí também nos exercícios, aí ela já é um pouquinho mais assim, eu acho fácil. Eu acho melhor até que isso aqui, mas cada um, né, quer fugir de alguma coisa, ou não tem facilidade. Fazendo pelo gráfico, você vai fazer o quê? Você vai analisar o seguinte, o gráfico da função que está aqui em cima, aqui eu chamo de f, aqui eu vou chamar de g, a função f, aqui, o gráfico vai ser o quê? Função polinomial
do primeiro grau. O gráfico é o quê? Uma reta. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, é a reta, aí você analisa, é reta crescente ou decrescente? Aí você, reta, o A é positivo, então a função é crescente. O A é 2. O A é 2, então ela é crescente. Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai passar aqui, tá? Então, ela é desse jeito que está aí, ó, a função f, tá? Essa aqui é a nossa função f. Alguma dúvida, pessoal, da função f? É uma reta crescente, porque o a é 2, ela passa pelo 1 aqui, porque é o coeficiente linear dela, passa pelo 1, e o zero da função é menos 1 sobre 2, que é do lado de cá. Beleza. Ou então você calcula duas imagens, se você não tiver essa macetezinho, aí você calcula duas imagens, né? F de 0 e F de 3, por exemplo. Aí faz o gráfico dela. Porque isso não vai importar muito pra gente, não, essas imagens. Basta fazer um esboço do gráfico. Agora vamos para a função g, que é a funçãozinha ali de azul. A função g também vai ser uma função polinomial de grau 1. Então o gráfico também é uma reta. Então o gráfico é uma reta. Ó, o gráfico é uma reta. Como o gráfico está aqui uma reta, então ela passa pelo menos 1, que é aqui embaixo, e o zero da função é 1. Então ela vai fazer assim, ó. Ela vai ser uma função desse jeito aqui. Essa função aí. Ela é crescente, tá? Porque o A é 1, crescente, então ela vai também nessa posição. Aqui ela passa no 1, aqui é 1. Vamos então analisar o seguinte. O que é que eu quero saber? Eu não quero calcular aqui, ó, o limite quando o x tende a 1. Para eu saber o que é que está acontecendo na vizinhança do 1. Então eu quero saber quem é o limite quando o x tende a 1 de 2x mais 1 sobre x menos 1. Eu quero saber quem é esse limite aqui, tá? Pela direita. E quero saber quem é o limite. Vou fazer mais para cá. Quem é o limite quando x tende a 1 pela esquerda de 2x mais 1 sobre x menos 1. Eu quero saber quem são esses dois limites aqui. Ó. Aí, veja, eu vou fazer agora o quê? Um estudo sinal. Que estudo sinal é esse, pessoal? É um estudo sinal na vizinhança do ponto 1. Então, aqui, ó, na vizinhança do ponto 1, ó, na vizinhança do ponto 1, eu vou fazer essa análise na função f, fazer a coisa bonitinha. Na função f, que é a de vermelho, e na função g, que é a de azul. E aqui embaixo vai ficar a divisão f por g, que é a função racional, que é a divisão da f pela g. Beleza, vamos pensar agora. O que está acontecendo agora na função f, na vizinhança do 1? Vamos pensar aqui, ó. Na vizinhança do 1. Para a direita do 1, a função está lá em cima, não é? Ela não é positiva, não? Ó, na vizinhança do 1, por aqui, a função aqui não está lá em cima, a função? Se a função está lá em cima, então aqui, ó, na vizinhança do 1, a função está positiva. Na vizinhança do 1 do lado de cá, a função está aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, ela também é positiva. Ó, na vizinhança do 1, que é essa região aqui, ó, aqui na proximidade do 1, que foi os cálculos que a gente fez, ó, 0,9, 1,01, na vizinhança do 1, ela é positiva, tanto na vizinhança pela direita, quanto na vizinhança pela esquerda. Vamos para a função g. Na vizinhança do 1, que é aqui, na função g, pela direita, ó, a função está lá para cima. Ó, a parte preta tá lá em cima. Na vizinhança pela esquerda, olha a função vindo aqui embaixo, ela, ó. Na vizinhança pela esquerda, ela está para baixo. Olha o preto aqui para baixo, ó. Então, pela direita do 1, ela está positiva. Pela esquerda do 1, ela está negativa. Então, agora falta fazer aquele joguinho de sinais lá, aquela divisãozinha de sinais, né? Mais por mais dá mais, então desse lado ela dá mais infinito. Do lado de cá, mais por menos dá menos, então o resultado vai ser menos infinito. Menos infinito. Então aqui, ó, deu aquela lá pela direita, mais infinito. Pela esquerda, menos infinito. Aí justamente, olha lá, ó, quando eu me aproximo do x pela direita, a função foi lá para cima para mais infinito. Quando eu me aproximo pela esquerda, a função desceu, veio para menos infinito.
tem só uma pergunta, um detalhezinho, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Vocês têm que dar uma observada por onde a função está passando aqui no eixo Y, tá? Se ela está passando, porque ela podia vir assim, ó. Ela podia vir por aqui e se encostar vindo por cima, acima do zero. Ela poderia vir assim, ó, acima do zero e depois descer. Ou poderia vir assim por baixo do zero e depois descer. Aí é só você calcular quem é a imagem do zero. Calcular quem é f de zero. Quando você calcula f de zero, isso aqui dá zero, ó, 2 vezes 0 é 0. Então, em cima sobra 1. Aqui embaixo, 1 vezes 0 é 0. Sobrou menos 1. Então, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, por isso que eu coloquei aqui para ela passar pelo menos 1. É só uma coisa para o gráfico ficar mais bonito, né? Para ficar mais bonitinho. Porque eu poderia ter escolhido aqui por cima ou escolher aqui por baixo. Eu calculo a imagem no zero, do Y ou do X, o zero no X, para ver para se ela passa aqui, 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 mais para cá, mais para baixo. E aí, beleza. Ok, pessoal? Então, tem aqui as duas maneiras, tá? De você traçar o gráfico com esses limites aí, certo? Com essas assíntotas. Então, você pode fazer via estudo do sinal, ou você pode fazer também fazendo, substituindo valores na vizinhança desses pontos que estão aí, tá? De análise do limite, ok? Então, alguma pergunta mais, pessoal, ou não? Não. Nada mais? A listinha, tá toda certinha já ou não? Vou apagar, tá? E aí, a listinha, tá ok? Quem dera. Não, mas tem tempo ainda, né? É até sexta, É, sim. tá? Pessoal, se não tem nenhuma pergunta mais, eu vou fazer só um último exemplo aqui, rapidão. Pelo menos eu vou fazer só um esboço, né? Porque para não ficar muito longa aí nossa aula aí, nossa gravação. Veja, que é uma questão lá da lista, que é isso aqui, ó. É um limite, calcular esse limite aqui, quando x tende a infinito, e tem aquela situação aqui, ó, raiz de x² mais x menos x. Isso aqui, ó, tá? Veja, pessoal, como a gente quer calcular o limite quando x tende a infinito, aí a nossa ideia vai ser o quê? Vai ser a gente colocar esses x que estão aqui como denominador. Porque vocês viram que o macete nosso aqui na hora de fazer os cálculos era sempre colocar 1 sobre x, 2 sobre x², 3, sei lá, menos 3 sobre x cubo, porque a gente vai fazer o limite para infinito. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, se aproxima de zero, isso aqui se aproxima de zero também. Então, o macete é sempre esse. Nesse caso que está aqui, eu vou ter que o que está dentro da raiz, se eu substituir mais infinito, aquilo ali vai dar mais infinito. Isso aqui menos agora isso aqui, que é o x. E o x vai para infinito também. E quanto é mais infinito menos infinito? Isso aqui dá quanto? A gente perde o controle disso aí, porque infinito não é um número, infinito é um símbolo, né? Então, quer dizer, uma coisa que vai para mais infinito, a outra vai para menos infinito, e aí? Pode convergir, pode estourar isso aí para positivo, para negativo. Então, a gente perde o controle quando a gente faz essas contas aqui. Aí, para evitar essa situação, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma manipulação algébrica nisso aqui, para que a gente consiga pegar esse x e jogar isso para baixo, para a gente fazer essas coisas irem para zero. Então, isso vai ser feito como? Eu vou pegar esse rapazinho aqui e vou multiplicar pelo conjugado dele, né? Então, isso aqui eu vou multiplicar por raiz de x² mais x. Raiz aqui, x² mais x mais x. Aqui embaixo, raiz quadrada de x² mais x mais x. Eu fazendo essa multiplicação desse rapaz aqui, por isso que está aqui, eu não estou alterando em nada o nosso serviço aqui, porque isso aqui dá 1, né? Então, eu estou multiplicando por uma coisa por 1, então não vai alterar em nada. Aí, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, nós vamos agora ficar o seguinte. Lembrando lá de fatoração, eu tenho A menos B, que multiplica A mais B. Ó, lá de próximos notáveis, né? A menos B que multiplica A mais B. Isso vai ser A² menos B², né? Que a gente faz aquela continha lá. Ó. Ok? Dá A² menos B². Então, isso quer dizer o quê? Quem vai ser meu A? Meu A é isso aqui, a parte da raiz, é meu A. E isso aqui vai ser o B. Então, eu tenho A
menos B. Aqui eu tenho A mais B. Então, quando eu fizer essa multiplicação, lá na frente vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a infinito, de raiz quadrada, que é o A, x quadrado mais x ao quadrado, menos x ao quadrado. E na parte de baixo, raiz de x quadrado mais x. Mais x aqui. Beleza ou não? A quadrado menos B quadrado. É o resultado dessa conta vezes essa. Aquele resultadozinho que está lá. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Isso vai ficar limite, quando x tende a infinito. Quando eu cancelar aqui, ó, esse rapazinho daqui com a raiz, enxerguem aí, pessoal, como se aquela raiz não existisse. Ou não existisse. O que acontece? Eu tenho esse x quadrado aqui e eu tenho menos x quadrado aqui. Então, esse rapazinho daqui vai ser cancelado com esse. Então, vai sobrar, né? A raiz não existe mais. Se ela não existe, ficou só a parte escrita ali no radicando. Então, x quadrado menos x quadrado dá zero. Então, ficou o limite, aí x aqui, e aqui embaixo, raiz quadrada de x quadrado mais x, e aqui, mais x. Ora, chegando aqui, pessoal, já era para eu fazer o quê? Aquela divisão que a gente vinha fazendo. Divide por x em cima, divide por x embaixo. Já era para fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque para eu dividir isso aqui por x quadrado, por x, aliás, eu dividir isso aqui por x, tá tranquilo. O resultado é 1. Para dividir isso aqui por x, esse daqui, ó, tá tranquilo. Dá 1. Só que esse daqui, eu não posso dividir uma coisa que está dentro da raiz por uma coisa que está fora da raiz. Aí já complicou. Ou eu coloco isso aqui para dentro da raiz, ou eu pego alguém da raiz e tiro. Se ligou? Ou esse vai para dentro da raiz, ou o que está dentro da raiz sai, para fazer a divisão. Aí é uma escolha de cada um. Eu prefiro tirar quem está na raiz, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar limite, quando o x tende a infinito. Lembrando, pessoal, na hora de fazer os exercícios, não esqueçam o símbolo do limite, viu? Porque se vocês tirar isso aqui, para mim, você já passou o limite. Então, já é para dar o resultado. Então, não pode faltar o limite, o símbolo. Então, x aqui, porque tem que economizar. Esse cara toda hora realmente é cansativo, mas se você não passou o limite, tem que ter o símbolo. Aí, o que está aqui dentro da raiz, vocês já fizeram um monte de exercício, né? O que está dentro da raiz, a gente vai fatorar. Isso vai ficar, eu vou puxar x quadrado em evidência, e o que fica dentro da raiz vai ser 1 mais 1 sobre x. E aí eu quero que vocês dêem uma olhadinha. Quem não entendeu, já para aqui e já me pergunta. Ontem já me perguntaram, por que é que eu puxo x quadrado? Por que eu não puxo só o x? Por causa daquele detalhe, né? Quando você tem assim, ó, raiz de x quadrado, aqui assim, né? Raiz quadrada de x quadrado. Isso aqui você pode cancelar, isso daqui dá módulo de x. Ele sai da raiz com módulo de x. Se eu tiver aqui raiz cúbica, ó, raiz cúbica de x quadrado. Eu não posso tirar isso aqui, 2 com 3, ó. 2 com 3 não pode fazer a simplificação. Não pode sair. Então, por isso que na hora que eu puxo aqui, eu vou colocar em evidência, eu tenho que puxar o x quadrado, porque a raiz é quadrada. Se a raiz fosse cúbica, eu puxava x elevado a 3. Tá? Depois que eu puxar x quadrado aqui, ó, da raiz, quando eu puxar x quadrado aqui da raiz, o que vai acontecer? X quadrado vai ficar aqui, aí eu vou, o que sobrou aqui dentro. Quer dizer, sobrou quem aqui? Se eu puxei o x quadrado, só ficou 1 no lugar de x quadrado. E aqui tinha 1x, se eu puxei x quadrado, são 2 multiplicados, vai ficar quanto? 1 sobre x. Ah, professor, não tenho certeza se o que eu fiz aqui está certo, não. Multiplique de volta. X quadrado vezes 1. X quadrado. X quadrado vezes 1 sobre x. 2 com 1 cancela. Vai sobrar só 1 na parte de cima. Tá? Dá aquela conferida ali para ver se a volta vale, né? Beleza. Fazendo aquilo ali, ora, beleza. Tudo legal. Fazendo aquilo ali, é só fazer a simplificação que eu queria, né? Que é simplificar esse rapazinho daqui, olha aqui, a raiz quadrada, ele vai sair da raiz, ó. Esse daqui vai sair, né? Tá multiplicando, esse sai. O parêntese
Ele fica, porque está elevado a 1. Então, isso vai ficar nada mais, nada menos do que limite de x, ou aliás, limite de quando x tende a mais infinito, de x sobre... Olha, pessoal, quando sai da raiz, fica módulo de x. Módulo de x que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x. Mais x, ó. Veja aí se tá ok. Tá? O parênteses, ó, ficou aqui, tá vendo? Ó? Parênteses ficou aqui. Ó. Escrever piorou. Pronto, parênteses tá aqui, tá vendo? Esse rapazinho aqui sai como módulo de x. Aí agora onde vem um detalhe importante, tá? Por que é que eu vou tirar o módulo? Por que é que eu vou excluir isso aqui? Por quê? Por causa disso aqui, tá? Ó, como o x é para mais infinito, então não precisa analisar a parte positiva do eixo lá que vai para a direita, para mais infinito, e depois para a esquerda, que vai para menos infinito. Se aqui tiver positivo, eu posso tirar um módulo direto. Se aqui o limite lá em cima já fosse quando x tende a menos infinito, aqui eu tenho que tirar o módulo e colocar um sinal de menos. Ó. Vou pagar aqui para não ficar bagunçado. Aí eu teria que colocar... Veja aí se dá para entender. Essa frase é importante, tá? Ó, presta atenção. Se o x é para mais infinito, ele sai como módulo de x de lá. De lá sai como módulo. Se o x é para mais infinito, eu apago isso aqui. E aí eu sigo o caminho. Se o x tender a menos infinito, na hora que eu for tirar o módulo, vai para menos infinito? É menos infinito? É. Então, tira o módulo, mas aqui eu tenho que colocar o sinalzinho de menos aqui, ó. Esse é um detalhe importante, viu? Se liga aí. Na hora que chega nessa parte do módulo, você tem que olhar para onde o x está indo. Se é para mais infinito ou se é para menos infinito. Pronto. Ok. Feito isso, vocês lembram disso, né? Tá gravado, né? Você não precisa, né? Tá gravado. Então, já vou vir direto, tá? Eu vou ganhar um passo aqui. Beleza. Agora pronto. Agora eu posso fazer o que a gente queria fazer no começo. Aqui em cima está fora da raiz. Então, ó, dividido por x. Aqui embaixo está fora da raiz esse rapaz. Então, eu posso dividir por x também, ó. Tá vendo? Ou então, eu coloco isso em evidência também. Poderia ser, certo? Por exemplo, x vezes a mais x. Eu colocando em evidência, fica x que multiplica a mais 1. Aí eu vou e cancelo esse com esse x daqui. Uma maneira é isso, é essa. A outra maneira é você fazer a divisão direta, você entendendo o que está fazendo, não vai ter problema não. Faz a divisão aqui direto, vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x por x, numerador dá 1. Agora aqui, x por x vai dar 1, então sobra a raiz. 1 mais 1 sobre x. Aqui agora, x dividido por x dá 1. Aqui dá 1. Agora pronto, agora eu já posso passar o limite. Por quê? Porque eu fiz a manipulação algébrica, trabalhei com todos os cálculos, e aí eu cheguei no momento onde eu já posso passar o limite. Por quê? Porque eu só tenho esse rapazinho daqui, ó, no denominador, então eu posso fazer passar o limite isso aqui vai para 0, e aí o resultado final dá quanto? Eu quero ouvir alguém falar o resultado final. Pra eu me animar. 1 sobre 2. Dá quanto? 1 sobre 2, eu acho. Isso aí, 1 sobre 2. Porque em cima vai dar 1, que é constante, né? E embaixo aqui ficou quanto? Raiz quadrada de 1, que o resultado é 1, 1 mais 1, 2. E aí nós encerramos, tá, pessoal? Então o limite daquela função que está lá vai ser, quando x tende a infinito, vai ser 1 meio, tá? Beleza ou não? Ok? Então por hoje, alguma dúvida? Pessoal, vocês olhando essa questão aqui, que eu fiz, as outras que eu passei aí, as ímpares, elas são praticamente os mesmos passos. O que vai diferenciar de uma e outra, tudo bem, que tem uma manipulação talvez um pouquinho diferente. Por causa dessa fatração de puxar x quadrado, você pode puxar x4, depende. Mas assim, o ponto-chave desse tipo de questão é aqui, ó. Na hora que você tira, o ponto-chave é daqui, ó, daqui para cá, por causa do módulo que sai aqui, ó, tá? Esse módulozinho aqui. E aí, quando chega aqui, você coloca o módulo, você tem que analisar se fica menos x, se for menos infinito, ou se fica o x somente indo para mais infinito. Ok?